Muito bem, vamos continuar então estudando a Bíblia e hoje nós iremos estudar no Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, como está aí na tela do teu computador, certo? Então eu vou ler versículo por versículo e eu já vou explicando cada um deles aqui na sequência. Então hoje o estudo é sobre o inferno. No primeiro estudo, nós estudamos Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, foi nosso estudo de introdução. Ali nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, ele menciona de um lugar chamado céu. Existe uma porta estreita, um caminho estreito que vai conduzir nós à presença dele, ou seja, existe uma maneira para que nós, pecadores, venha a ser salvo, perdoado, justificado. E também existe uma porta larga, um caminho largo, mas ao final da nossa vida aqui, este caminho vai levar nós aonde? Ao inferno. E eu disse logo no primeiro estudo que depois de morrer, depois de estar em um desses dois lugares, céu ou inferno, o nosso destino está selado. Não existe convite a entrar pela porta estreita depois de morrer. E hoje nós iremos estudar isso de uma forma um pouco mais detalhada. Certo? Então, no versículo 19 do capítulo 16 de Lucas, diz: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Este aqui é o versículo 19. Havia certo homem rico, um homem que possuía muito dinheiro, muitos bens, certo? A gente não sabe com exatidão ao que ele tinha, mas com certeza ele era um homem muito próspero, tinha muito dinheiro, muita fartura. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Se você dá uma pesquisada no Google e digita lá, por exemplo, púrpura, digita lá, assim, por exemplo, roupas ou vestido, a púrpura, né? Você vai ver que são tecidos, roupas que possuem uma cor um pouco mais avermelhada, vamos falar assim, certo? Então, este homem se vestia dessa maneira e fala aqui linho finíssimo. Pensa aí numa roupa de seda, né? Uma roupa fina, numa roupa muito cara, né? Nos dias de hoje, né, ternos e vestidos caros aí, este homem se vestia bem, certo? Então ele vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente, certo? Como assim se regalava? Ele vivia de modo especial, ele vivia de um modo extremamente prazeroso. Essa palavra aqui, né, esplendidamente. Então, este homem rico, ele vivia de forma admirável, de forma grandiosa, de forma brilhante, de forma magnífica, luxuosa, certo? É o que está dizendo aqui Lucas, capítulo 16, versículo 19. Então, pense aí nessa pessoa. Uma pessoa que vivia de forma luxuosa, um homem próspero, um homem muito rico. Nos dias de hoje existem, com certeza, vários milionários, vários bilionários aqui na Terra. Claro que uma quantidade bem menor, né? Mas existem bastante. E alguns deles, às vezes, né, postam, né, ou ostentam, né, fotos, vídeos na internet, né, seus iates, nos seus aviões, nas suas festas, né, mega festas, certo? Então existe até hoje, né, muitas pessoas ricas, prósperas, certo? E este homem aqui era um deles, um homem próspero, rico. Então imagine uma pessoa muito rica. Versículo 20. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Agora, de um outro lado, temos um mendigo, uma pessoa que não tem dinheiro, não tem aonde cair morto, uma pessoa que não tem recursos, né? Que não tem finanças, que está vivendo, né, de forma
pobre, né? Não tem as coisas, os bens que o rico tem. E este homem aqui, ele possui um nome, não possui? Qual o nome que nós lemos aqui no versículo 20? Lázaro. Então, é um nome próprio. Por que eu estou dizendo aqui este nome aqui de Lázaro aqui e comentando no versículo 20 aqui? Porque muitas pessoas pegam esta passagem da Bíblia, Lucas capítulo 16, e diz que essa passagem aqui é uma parábola, é uma historinha que o Senhor Jesus Cristo contou, certo? Isso não é verdade. Gente, isso aqui não é parábola, isso aqui é uma verdade, isso aqui de fato aconteceu. Nós temos aqui um nome, foi dado um nome aqui, né? A pessoa, Lázaro. Então este homem, esse mendigo chamado Lázaro, ele estava coberto de chagas e jazia na porta daquele. Quem é daquele? Do rico. Então imagina essa pessoa, além de pobre, além de mendigo, além de não ter onde cair morto, sem recursos, e no versículo 21, a coisa complica ainda mais, olha só. E desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras, certo? Então este homem, ele está desejando comer das migalhas que caía da mesa do rico. O que nós aprendemos com isso? Este homem está na porta deste homem rico, certo? Ele está querendo o quê? Alimento. Ele está querendo comida, um pão que seja. Ou seja, este homem está passando necessidade, ele está passando fome, ele não tem nem o que comer, certo? E aqui fala também de uma outra doença, úlcera. Úlcera é um tipo de lesão aberta, né? Ela pode aparecer em vários locais do corpo. Ela causa dor e incômodo. Então, além de chagas, esse homem está com úlceras, feridas pelo corpo, né? A gente não sabe onde, mas isso pode aparecer em vários locais no nosso corpo. E aparece ali, né, uma lesão, né, na pele. E o que está acontecendo neste versículo 21 aqui também? Os cães, né, estão indo lá lamber, né, as feridas daquele homem chamado Lázaro. Já parou para pensar sobre a vida deste homem? Tem como estar pior fisicamente falando? Não tem como. Está entre a vida e a morte aqui. Está sofrendo bastante, não tem recurso, está com fome, está querendo pão, né, algo para comer, está rodeado às vezes de cães ali e aqueles cães, né, lambendo, né, aquelas feridas. E talvez ali naquele momento, né, estava até dando um certo alívio para aquele homem, né, porque a língua do cachorro ela é áspera, né, então talvez ali naquele momento, né, os cachorros ali em volta dele, lambendo, né, aquelas feridas, até mesmo causando um certo alívio para ele. Então, se a gente for analisar o texto aqui, nesses 3 versículos, a gente tem aqui 2 extremos. A gente tem de um lado um homem muito rico, muito próspero, que se fartava, vivia de forma luxuosa, dinheiro não é problema, se vestia bem, ele comia bem, com certeza muitos bens, muitas propriedades. E de um outro lado, um outro extremo, a pessoa não tem o que comer, sem recursos, pobre ao extremo e além de tudo, né, cercado de cachorro, né, talvez sujeira, com fome, com sede, 2 extremos totalmente diferentes. Agora, no versículo 22 vai acontecer algo em comum entre os dois. Versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. O que tem em comum entre os dois? A morte veio tanto para o rico como para o pobre. E eu e você, né, eu que estou fazendo o vídeo, você que está me assistindo, também nós estamos sujeitos à morte. E para morrer basta o quê? Estar vivo. É muito fácil a gente morrer. O nosso corpo é frágil, né? Na mesma hora que nós estamos bem, nós já não estamos mais. E aconteceu o quê? Que a morte veio aqui no texto, né?
para ambos, tanto o homem rico como o homem pobre, chamado Lázaro, foi morto. Eles morreram, né? Eles morreram. E aconteceu que Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Já vou explicar isso. E o rico foi sepultado. Fala aqui do sepultamento do rico, certo? Quando a gente lê aqui que foi levado para o seio de Abraão, primeira coisa, nós precisamos entender quem é que está dizendo essas palavras que nós estamos lendo aqui. Se você for lá deixa eu subir aqui a tela do computador, olha lá para vocês verem. Dizia Jesus, capítulo 16, o versículo 1. São palavras, né, do Senhor Jesus Cristo, certo? Palavras do Senhor Jesus Cristo. É Ele que está falando isso aqui, certo? Ele está falando para quem? Para um povo judeu, para um povo religioso. Descendentes de quem? De Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor Jesus Cristo quer chamar a atenção de quem? Deste grupo religioso, do judeu. Então, quando ele fala Abraão, ele quer que o judeu, que é descendente, né, tem como patriarca Abraão mesmo, quer que eles prestem atenção no que ele está falando aqui, porque o judeu sabe onde Abraão está. Ele está onde? Com Deus. Foi um servo de Deus lá do passado, está juntamente com Deus. E onde Abraão está é onde eles querem estar também. Mas a gente poderia trocar essa palavra aqui, né, este nome, Abraão, por céu, né? Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o céu. Morreu também o rico e foi sepultado. Problema nenhum em fazer isso. E aqui fala do sepultamento do rico. Com certeza este rico, ele foi homenageado, né? Vamos pensar aí, um famoso que geralmente morre, né? Milhares de pessoas, né, às vezes passam por lá, né, prestam ali as últimas homenagens, né? Isso acontece nos nossos dias de hoje, né? Uma pessoa que é muito famosa, muito conhecida, morre, né? O cemitério, né, o velório ali, fica aquele tumulto, né? Várias e várias pessoas ali. Aqui é o que está acontecendo, está colocando em destaque aqui o sepultamento deste homem rico, né? Ou seja, com certeza ele foi homenageado, pessoas chorando, né? Muitas pessoas ali, né? Em volta daquele enterro, né? E aí eu pergunto para você, o rico está ali sepultado, o corpo dele está ali, naquele velório, né? Naquele sepultamento, certo? Mas quem é que não está ali? Qual é a resposta? O rico. Entende? É o que nós vamos ver no próximo versículo, certo? Espírito e alma dele, num instante, aonde é que foi encontrar, acordar? No inferno, certo? O corpo está ali, né? Pessoas estão ali perto dele, mas ele não está lá mais. Espírito e alma foi para onde? Para o inferno. De modo diferente, o pobre, o que sofreu, né? O que estava doente, ele foi para onde? Para o céu. Certo? Agora vamos explicar aqui uma outra coisa. O texto não está dizendo que as pessoas pobres vão para o céu e que as pessoas ricas vão para o inferno. O texto não está dizendo isso e a gente não pode ensinar isso. Existem pessoas pobres e pessoas ricas onde? No céu. Por exemplo, se eu pegar, por exemplo, o rei Davi, né, o rei Salomão, foram pessoas que tiveram muito e muito dinheiro, muita riqueza. Estão onde? Com o Senhor. Então eu não posso dizer que os ricos não vão para o céu. Isso não é uma verdade. Ricos vão sim para o céu, né? Dinheiro, não é porque a pessoa tem dinheiro, uma pessoa próxima é que ela vai ir para o inferno. E também não quer dizer que as pessoas, porque sofreu, porque teve uma vida difícil, né? Teve dificuldades aqui na terra, que ela vai para o céu. Isso também não é verdade, né? Em Mateus 7, 13 e 14, lá diz que a maioria de nós, de forma geral, está indo para onde? Para o inferno. Se a gente for analisar, existem mais pessoas ricas ou mais pessoas pobres no mundo? De forma geral, existem mais pessoas pobres no mundo inteiro. E a maioria dessas pessoas estão indo para onde? Para o inferno. Agora,
O que fez a diferença aqui para Lázaro é o seguinte, é o que nós estamos estudando. Existe um caminho, existe uma maneira, existe uma forma de ser salvo, de ser perdoado. Lázaro entendeu a salvação de forma perfeita. Ele se apropriou da salvação em tempo oportuno. Por isso ele foi ao céu. E o rico viveu, nasceu aqui morto. Viveu não sei quanto tempo, morreu na mesma condição espiritual. Para onde que ele foi? Inferno. Ok? Versículo 23. Palavras mais tristes da Bíblia, né? No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que me molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, o rico, ele se encontrou no inferno. Então, no inferno, estando em tormentos. A palavra não está no singular, ela está no plural. Tormentos, sofrimento. Um lugar onde há só há choro e ranger de dente. Separação eterna da presença de Deus. Ausência de beleza. A gente vai ver no texto que ele está morrendo de sede. Não tem água, não tem alimento, né? Está separado de Deus para a eternidade. Nós vamos ver aqui que não há como agora ele mudar essa situação. Então ele está lá em tormentos, em sofrimento. E se falando de sofrimento, é o que nós vamos ver aqui no texto, já em alguns versículos aqui, nós vamos ver que a consciência dele foi mantida. Ele sabe quem é ele. Ele sabe quem é Lázaro. Ele está lá, ele sabe das coisas. Consciência mantida. E com certeza, se não for o maior, é um dos maiores sofrimentos que haverá lá no inferno. Imagine você, nasceu, viveu, não se converteu, não entendeu o evangelho, não entrou pela porta estreita, não resolveu o problema do pecado, se encontrou no inferno, você, né? Qualquer pessoa, qualquer ser humano vai ter lá o que? A consciência mantida, vai lembrar das coisas, vai lembrar das oportunidades, vai lembrar da palavra de Deus, vai lembrar do que fez aqui na terra, mas tarde demais. A gente já vai estudar isso aqui de uma forma um pouco mais detalhada nos próximos versículos. Mas ele está lá em tormentos. Então ele levantou os olhos ao alto e viu Abraão, né? Viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E agora ele vai fazer no versículo 24 aqui um pedido, né? Ele vai clamar, né, algo, né? Nós já lemos, né? Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que me molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado aqui nesta chama. Ou seja, ele está em tormentos, sofrendo, né? A gente não tem nem ideia de que fato é isso, mas com certeza a coisa está feia para este homem, certo? E aí ele está clamando, suplicando, né, a Abraão para que Lázaro, né, molhe, né, a ponta do dedo na água e refresque a língua dele, certo? Mas ele não está lá na chama, ele não está queimando, ardendo, né, sofrendo, não está separado de Deus? Está, certo? E aí ele pega e pede para molhar a ponta do dedo e refrescar a língua dele. É meio estranho isso, não é? A gente pensar nisso. Por que eu falo isso? Analise comigo. Vamos pôr isso aí na prática, no dia a dia. De repente você está lá na tua casa, tranquilo, sentado lá, e de repente toca o interfone, a campainha da tua casa. E aí tem lá um mendigo, uma pessoa querendo algo. Aí ela pega, geralmente, o que ela fala para a gente? Você tem um pão aí, né, para mim comer? Não é isso que a pessoa pede? Geralmente é.
A gente nunca vê um mendigo batendo na nossa porta e dizendo assim: ô colega, ô parceiro, você tem aí um belo prato de uma macarronada, né, com bastante queijo, né, uma coca gelada, um refrigerante ou um suco, né? Se for um refrigerante, uma coca com um limãozinho, né, no copo. Tem aí também um mousse, né, um pudim, algo, né, saboroso de sobremesa para mim comer. Você não tem uma refeição decente para mim, não? Eles pedem isso na porta de nossas casas? Qual a resposta? Não pede, certo? Geralmente eles pedem algo mais simples, né, o pão, né, ou alguma coisa, né, para eles poder comer, certo? Agora eu pergunto para você, eles não gostam de uma bela macarronada cheia de queijo? Não gosta de refrigerante? Não gosta de um bife, né, de uma carne bem suculenta? Não gosta de pudim, né, de um doce, de uma sobremesa? Qual é a resposta? Claro que eles gostam. Mas por que eles não pedem? Né? É aí que está a questão. Eles não pedem, por quê? Eles não se sentem dignos daquele lugar. Eles pedem, né, um pão ou alguma coisa, mas na expectativa de receber algo bom da parte daquela pessoa que está ali atendendo ele, certo? Geralmente é assim, não é? Eles pedem pouco, mas na esperança de receber algo. É praticamente agora o que está acontecendo com o rico, certo? Ele está agora o quê? Mendigando, certo? Parece que agora ele tomou então, né, o lugar de quem? De Lázaro, né? Ele está pedindo, né, que molhe a ponta do dedo para refrescar a língua dele. O que é uma ponta, né? Um pouquinho de água para quem está em tormento, para quem está queimando, ardendo em chamas. Não é nada, não é verdade? Não é nada. Se ele pudesse, o que ele ia pedir? Ele falou, traz aí para mim uma piscina olímpica, né? Um balde de água bem gelado mesmo, um copo de água, né? Se ele pudesse, né? Se ele pudesse pedir, ele pediria. Mas por que ele não pede? Porque agora ele está no lugar do mendigo, entre aspas, né? Ele não está se sentindo digno de pedir nada ali. É o que está acontecendo aqui no versículo 24. Agora no versículo 25, está acontecendo o seguinte, ó, disse porém Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Vamos entender o versículo 25 aqui? Mais ou menos o seguinte, olha, você teve uma vida próspera, você viveu em abundância, você viveu de forma luxuosa, você teve benefícios, né, vindo da parte de Deus. Sabedores, né, você que está me ouvindo, que Deus ele é proprietário, dono de tudo. Nós devemos, inclusive, a nossa existência a Ele. Essa é que é a verdade. E o rico, mesmo sendo abençoado por Deus, o que ele faz? Ele descarta a existência de Deus. Ele não leva em consideração. Ele não entendeu que todas as coisas vinham da parte de Deus e não se preocupou com a eternidade, com o que viria depois. Agora, diferente de Lázaro, Lázaro mesmo com chagas, mesmo com úlcera, mesmo com fome, mesmo com sede, mesmo sentindo fome, mesmo tendo uma vida totalmente difícil, mesmo nessa situação, ele lembrou de quem? Existe o Criador. Existe Deus, ele considerou a existência de Deus, ele procurou ir atrás de informação. Com certeza, além dele saber, né, como Deus salva, como Deus perdoa, ele não só sabia, como ele se apropriou da salvação. Entende? É o que está acontecendo aqui, é o que Abraão, né, está dizendo para ele aqui no versículo 25. E aí no 26, aqui mora, né, um grande problema. Né? Olha só para vocês verem o que diz no versículo 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para cá, ou para nós. Então ele está falando assim, ó, mesmo, né, que se eu quisesse realizar isso, ou que se pudesse ser feito isso, não vai ter como, porque é posto um grande abismo
entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para cá. Ou seja, todo mundo que está no céu, eles não têm acesso ao inferno, eles não vão ser lançados ou ir ao inferno, entende? Ou seja, o destino deles estão selados, né? Eles entenderam o evangelho, se apropriaram disso, se tornaram propriedades de Deus. São exclusivos de Deus agora, estão com ele. Não vão mudar a situação mais, nunca mais. Estarão com o Senhor eternamente. Agora, da mesma maneira é com o inferno. Depois de morto, depois de se encontrar no inferno, não tem como sair de lá. Não tem como mudar essa situação. Uma vez no inferno, sempre no inferno. Não tem como. Já era, está selado. Agora existe a doutrina do purgatório. É um terceiro lugar. A pessoa fica lá, vive lá um tempo. Aí nós, pecadores, né, pagamos a missa, intercedemos, rezamos, né? E aí aquela pessoa passa um tempo ali, paga a sua penitência e depois vai para o céu. Baseado em Lucas capítulo 16, não existe isso. 2 lugares. Mateus 7, 3, 14, mesma coisa. E há outras passagens da Bíblia enfatizando e dizendo a mesma coisa. Entendeu o evangelho, entrou pela porta estreita, salvo, perdoado, céu. Estará com Deus um dia. Descartou a existência de Deus, não deu crédito, não se preocupou, não entendeu como Deus salva, nasceu, viveu, morreu igualmente ao rico, lago de fogo, separação, inferno. Nunca mais haverá solução para essas pessoas. O destino está selado. Em Hebreus, capítulo 9, o versículo 27, lá diz: E ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Quantas vezes o homem morre? Uma vez. Nasce uma vez, vive uma vez e morre. Acabou, já era. Destino selado. Entendeu o evangelho, foi salvo? Céu, como Lázaro. Não entendeu o evangelho, não se apropriou de salvação? Inferno, já era. É posto um grande abismo, está separado. Não tem como mudar. É o que está dizendo aqui o versículo 26, ok? Não tem como. Versículo 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que me mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Este homem está lá no inferno com consciência e está lembrando de quem agora? Dos seus irmãos, dos seus 5 irmãos. Será que este homem se converteu? Com certeza, né? Ele entendeu que existe um lugar de punição. Ele entende também que é possível que os seus 5 irmãos não vá para lá também. Ele sabe que existe uma maneira, uma forma de solucionar isso, certo? Ele sabe disso. Está preocupado com a família, está preocupado com os irmãos, para também não irem para este lugar chamado inferno, para não estar neste lugar de tormento. Então, no versículo 29 diz: Respondeu Abraão: Eles têm a Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então, qual foi a resposta dada para o rico que estava lá no inferno, em tormento, sofrendo, separado eternamente da presença de Deus? Olha, os teus irmãos, ele tem Moisés e os profetas. O que isso quer dizer? Na altura que nós estamos, né, em Lucas, Moisés e os profetas já haviam o quê? Morrido. Então, do que nós estamos falando aqui? Estamos falando do quê? Da palavra, do Antigo Testamento. Através do Antigo Testamento, era possível sim a pessoa entender o Evangelho e se apropriar da salvação, mesmo não tendo o Novo Testamento, mesmo não tendo as Escrituras de forma completa como nós temos nos dias de hoje. Em outras palavras, Abraão está dizendo para o rico o seguinte: olha, os teus 5 irmãos, eles têm o quê? A Bíblia na mão, entende? Eles precisam ouvir o que está escrito lá, ouvir a voz de Deus, considerar as Escrituras. Esta que foi a resposta dada, né, para o rico, ok? E no versículo 30, ele vai insistir, mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Então ele está lembrando de quem? De Lázaro. Se Lázaro,
né, os irmãos deles, com certeza, via Lázaro lá na porta do rico, via ele lá. Então, com certeza, né, o rico está pensando, né, se eles virem, né, Lázaro, com certeza, agora sim, né, com certeza eles vão crer, né, que existe esse lugar, porque ele morreu e voltou a viver. E aí, no versículo 31, diz: Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, Abraão está dizendo o seguinte: se eles não dão crédito à Bíblia, se eles não dão crédito às Escrituras, mesmo se fosse possível alguém ressuscitar dentre os mortos, eles também não daria crédito, não consideraria, não ia mergulhar nas Escrituras e mudar, né, a maneira de entender as coisas e se apropriar da salvação, entender o Evangelho, mesmo. E se a gente for analisar nos nossos dias de hoje, tem acontecido isso. Quem foi que morreu e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos? Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou, né? E ele ficou aqui na terra por 40 dias, né? Tratando e orientando os discípulos. E ele deu provas incontestáveis disso. Ele de fato ressurgiu, ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje em dia as pessoas têm dado crédito a isso? Não têm dado. Então foi a resposta que, né, o rico ouviu da parte de Abraão. Então, mesmo se alguém ressuscitar, eles também não vão dar crédito, não vão se importar com isso. O homem de fato, né, caro ouvinte, o homem de fato, né, ele desconhece o caminho da paz. Romanos 3:17, né? A gente não conhece o Evangelho, a gente não sabe qual a gravidade do problema nosso diante de Deus. E você que está me ouvindo, leia Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19 até o 31, foi o texto que nós consideramos, sobre o inferno. Entende? Não precisa ou não há necessidade de você um dia estar neste lugar. Existe uma porta, existe um caminho. Mas leve em consideração. O rico, ele levou em consideração. Ele acordou para a vida. Entende? Ele entendeu sobre as coisas espirituais de Deus. Mais tarde demais. Certo? O destino dele estava selado. Onde é que este pobre homem se encontra agora nesse exato momento? Lá, no mesmo lugar, em chamas, em tormentos, sofrendo e lembrando, com certeza, das oportunidades que ele teve. Talvez você que está me ouvindo, né? Deus tem falado com você, te dando oportunidade. Você tem acesso à Bíblia, você tem acesso à informação. Você não precisa ir para esse lugar chamado inferno. Não há necessidade, certo? Existe um caminho, mas cuidado. Porque qual é a nossa condição mesmo espiritualmente falando? Mortos, ímpios, destituídos da glória estamos por causa do nosso pecado. Todos nós somos pecadores e o pecado nos separa de Deus. E se a gente não resolver o problema do pecado para com Deus em tempo oportuno antes de morrer, é para lá que nós também iremos. Iremos para o inferno. Estaremos lá junto com o rico em tormentos. Cuidado, vai aí então um alerta. Considere este texto. Considere o inferno. Considere a eternidade. A vida que ela é passageira. Muito em breve partiremos desse mundo. Então está aqui, né, um alerta para todos nós. Né? Este texto nos avisa sobre este lugar. Não há necessidade de ninguém ir para lá. Que você possa entender isso. Entenda de uma vez por todas. O pecado nos separa de Deus. O pecado faz de nós inimigos de Deus. A boa notícia é que existe uma porta, existe um caminho. É o que nós estamos tratando aqui por meio desses vídeos, por meio desses áudios. Okay? No próximo estudo, nós iremos estudar sobre um julgamento futuro, né? O trono branco. E aí a gente vai extrair algumas lições de lá e vamos ver o que vai acontecer, então, neste julgamento de Deus futuramente, certo? Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Bons estudos e até lá!